Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais uma edição do nosso programa Palavra em Cena, programa que já está aí entrando aos lares, e eu estou aqui nessa sala de visita que já vai ser marcada no seu coração. Toda terça-feira aí você é o nosso convidado especial. Mas hoje, nessa noite aqui, como convidado, meu grande amigo, faz tempo que eu não vejo ele, hoje ele está aqui conosco e veio nos fazer uma visita, nosso querido e amado irmão Hugo. E aí, irmão Hugo? Boa noite, Maurão. Prazer estar aqui nesse projeto novo, né? Um projeto da TV Elim. Para mim está sendo uma coisa muito interessante participar desse projeto como convidado hoje do nosso amigo aí, como você falou, muito tempo junto. Vamos para esse novo projeto, pastor Mauro. Bem, graças a Deus. O irmão Hugo aí, mas já tem uma vasta história aí também de programas aí, né? De debates aí, né? O Hugão aí já foi apresentador do programa Geração de Discípulos, junto comigo do programa Shekinah, depois do SKNH Podcast, do Crescendo no Conhecimento de Cristo, no Sinceridade na Palavra. Olha só o histórico, né? Não é fraco não, é o histórico aí de apresentador de programa, hein, Hugão? É verdade, pastor Mauro, mas aí também tem os professores, né, pastor Mauro? Não estava lá sozinho, né? A gente apresentou o SKNH Podcast junto com o pastor Davi, a gente fizemos o Sinceridade na Palavra com o pastor Enio Andrade, então sempre junto com pessoas, com pastores, conhecedores da Palavra de Deus e falando sempre da Palavra de Deus, que é o mais importante, né, pastor Mauro? Então sempre acompanhado de pessoas que conhecem a Palavra de Deus. Sempre aprendendo, né, Hugão? E já mediante essa conversa aqui, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, já vamos trazer um tema, né, para esse bate-papo dessa tarde, né, que seria a importância, né, de ter um programa de entrevistas e debates cristãos. Qual a importância, né, de ter um programa assim? Por que é importante? Né, às vezes as pessoas falam assim que é irrelevante ter assim debates cristãos e a gente poder aprender mais, né? Só ler na Bíblia tá bom. Mas é importante a gente debater, é importante a gente estar sempre conversando. Um programa como esse que nós estamos tendo aqui, da gente estar tirando dúvidas, é muito importante isso, né, irmão? Muito importante, por quê, pastor Mauro? A própria palavra de Deus, ela vai informar que para você ser um bom conhecedor, você tem que manejar bem a palavra de Deus. Então, um programa de debate, um programa que fala sobre a palavra de Deus, ela é muito importante nos dias de hoje, né? A igreja precisa disso. As pessoas precisam disso, os membros precisam disso, precisam estar conhecendo a palavra de Deus. Por exemplo, a gente falou sobre o nosso programa que nós fazíamos, então a gente sempre trouxe a palavra de Deus. E debate, a pessoa vai tirar dúvidas, as pessoas ali vão conhecer o que estão falando da palavra de Deus. E outra, às vezes a pessoa tem uma questão, tem uma dúvida sobre algum assunto, o debate pode trazer tirar essa dúvida dessa pessoa. Então um programa de debate sempre é importante quando fala da palavra de Deus, e fala da palavra de Deus, a palavra verdadeira, né, pastor Mauro? Com certeza. E já mediante a isso, né, eu quero até trazer aqui eu gosto de trazer um versículo sempre aí, né, alguns versículos para a gente estar meditando em cima do que nós vamos falar aqui hoje, né, voltando a dizer que o programa de hoje é a importância do programa de entrevistas e debates cristãos. Eu quero ler aqui, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 18 ao 21. Trouxe até minha Bíblia aqui, hein, pastor Mauro? Aí sim, o Hugão sempre vem preparado aí, né? Diz assim lá no versículo 18: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Ele quem? O apóstolo Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então o que aconteceu ali? Eles estavam ali debatendo, conversando entre eles, e o apóstolo Paulo chega no Areópago ali com uma nova ideia, né, sobre Deus, né, com uma nova estratégia, falando, né, aproveitando essa oportunidade para falar de Deus, para falar da ressurreição do Senhor Jesus, apresentando Jesus. Então o que aconteceu ali? Já iniciou-se um debate, vamos colocar assim, o primeiro debate que nós vemos dentro da palavra de Deus, o apóstolo Paulo debatendo com aqueles filósofos epicureus e atenienses naquela época. Então a gente vê
que já na Bíblia Sagrada, na própria palavra de Deus, nós vemos, irmão, a importância que é o debate da palavra de Deus. Eles tinham suas ideias já formadas, mas chegou ali o apóstolo Paulo já com uma nova ideia. Com certeza, pastor Paulo. E quando esses filósofos falam para ele que Deus é esse que ele está trazendo, na verdade não estava trazendo uma coisa nova, estava trazendo o Deus verdadeiro, né? Ali começa esse debate. Por quê? Porque como eles tinham essa ideia de ter o seu Deus, de ter aquele seu próprio Deus, então o apóstolo Paulo ele veio ali falar sobre o Cristo crucificado. Então, para aqueles filósofos daquela época, né, os gregos, na verdade, eles acharam aquilo uma coisa muito estranha. Então eles perguntam: que ele está querendo falar sobre isso? Por que ele está falando desse jeito? Está trazendo coisas novas para aqui? Por isso que é importante um debate teológico cristão, porque a gente vai falar da palavra de Deus, né? Quando eu falo da palavra de Deus, eu não estou trazendo coisas novas. Você ligar uma televisão, você vai ver vários debates cristológicos, vai ver vários debates falando sobre a palavra de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo trouxe para essas pessoas. Falando nada de diferente, estava falando sobre a diferença dos deuses deles. Então, quem trazia algo diferente, não foi o apóstolo Paulo. Quem trouxe coisas diferentes, era eles, aqueles filósofos que falavam sobre deuses diferentes. Então, isso é importante você debater. Debater na onde? Procurar onde isso? Na palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Então, você busca na Bíblia, procura ver se está falando a verdade, para você não sair do foco, que é o Cristo. E até interessante, né, Hugão, que às vezes nós muitos assim, lendo a palavra de Deus, não vai entender, né? Talvez não entenda, né? E até é bom para um aprofundamento da fé da própria pessoa. Às vezes a pessoa não entende, mas através de um debate, né? Já convidando você a sempre assistir esse programa, que vai ser sempre de debates cristãos, né? A pessoa não entende, mas quando ela começa a ver linhas de pensamento, conversando acerca daquele assunto bíblico, já vê que a mente dela já se abre, né, para uma nova visão da palavra de Deus. Existem várias visões, né, pastor Mauro? Várias pessoas têm as suas ideias. Quando você fala assim, a gente procura saber sobre essa visão, é uma visão correta, uma visão que você vai seguir sempre aquela mesma coisa. A Bíblia fala sobre a lei, a Bíblia fala sobre a graça, a Bíblia fala sobre a crucificação, sobre a justificação. Então você tem que buscar na palavra de Deus. Agora, sobre interpretações, tem vários tipos de interpretações. Tem pessoas que lêem a Bíblia de um jeito e interpretam do jeito que eles querem, né? E usa a famosa exegese, né? Usa uma coisa que não está lá. Ele usa a sua própria interpretação. Só que a Bíblia mesmo, ela mesmo se interpreta, né? Você lê o Velho Testamento, você vai ter que buscar uma interpretação. Porque o Velho Testamento, ele fala do antigo, né? Mas quando você lê o Novo Testamento, inclusive, quando você lê as cartas de Paulo, você não precisa interpretar. Ela já está interpretada. Então, muitas pessoas usam aquela interpretação para fazer algo que seja bom para ela. Por exemplo, usando a lei, né? Usando a lei para se beneficiar. Então, esse tipo de interpretação não cabe para quem busca uma palavra de Deus correta, para quem busca o Cristo crucificado, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele é muito claro. A gente vai falar muito aqui do apóstolo Paulo, porque quando fala em debate, o apóstolo Paulo é um dos mentores aí dos debates, pastor Mauro, porque ele confrontava isso, né? Ele confrontava a lei, ele confrontava o jeito das pessoas andarem, ele confrontava as vestimentas, então ele confrontava tudo, porque ele estava vivendo um Cristo diferente, que era o Cristo crucificado. Imagina hoje o apóstolo Paulo aqui, se ele vivesse nos dias de hoje, né? Até li um livro sobre isso, né? O apóstolo Paulo nos dias de hoje, né? Imagina ele aqui sentado conosco aqui, né? Numa entrevista, num debate, né? Será que hoje, o mundo hoje estaria preparado, né? Para uns debates aí, para as ideias do apóstolo Paulo? Então, hoje é pior ainda, né? A gente vai pegar nessa época que ele foi até Atenas para falar com essas pessoas. Essas pessoas eram filósofos, eram as pessoas estudadas, pessoa que conhecia, pessoa que, né, eram as pessoas que tinham instrução. Hoje em dia, pastor Mauro, por que existem muitos programas de debate? Porque as pessoas não estudam a palavra de Deus, né? Você vai pegar uma porcentagem, 95% das pessoas não estudam a palavra de Deus. Quando eu falo estudar, não é você ler a palavra de Deus, é estudar, você marcar, você pesquisar, você buscar. E a gente falando sobre isso, o que a gente vai ver? Naquela época era muito mais importante, porque você não estava falando para qualquer tipo de pessoa. Hoje em dia, não.
tem muitas pessoas, muitos cristãos de muitas denominações diferentes, mas as pessoas não estudam a palavra de Deus. Por isso que acontece isso que você falou. E o interessante também, irmão, que às vezes as pessoas elas entendem, né? Muitas pessoas entendem, não vamos aqui generalizar, né? Muitas pessoas entendem que estudar a palavra de Deus é só, vamos colocar aqui num termo religioso, né? Só seguir uma igreja, só orar, só ficar naquele termo religioso. Mas a gente tem que entender também que a palavra de Deus, né? Assim como o apóstolo Paulo estava ali junto com aqueles chefes religiosos da época, ele também abre a nossa mente para a realidade social que nós estamos vivendo hoje, né? Para várias situações que nós vivemos hoje. Se a gente pegar na palavra de Deus, a gente vai ver mesmo ali um exemplo, né? Jesus ministrando nos últimos dias, lá no Sermão do Monte. Ele falou praticamente tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente vê, né, as profecias se cumprindo nos tempos de hoje. Então, às vezes as pessoas, elas estão um pouco com a mente fechada ainda nessa parte, né? Elas acham que é só para seguir uma igreja. Não é bem isso, né? Nunca foi isso, né, pastor Mauro? Nunca foi isso. A igreja ela é muito importante na vida do ser humano. A igreja como si mesmo, como um corpo, né, ela é muito importante na vida do ser humano. Quando você vai estudar as escrituras, né, você vê um crescimento muito grande ali em Atos dos Apóstolos, a igreja começando, falando sobre essa visão social que você está falando, a igreja ajudando um aos outros, a igreja ali crescendo mesmo voluntariamente ali, fazendo os milagres, a partir do momento que recebe o Espírito Santo. Mas assim, e Jesus mesmo, ele vai falar sobre isso. Por quê? Muitas das vezes as pessoas querem seguir aquelas normas que a religião pede para ela seguir, mas muitas das vezes a pessoa não está preocupada com o reino de Deus. Ela não está preocupada com o reino. A gente sabe muito bem disso. A gente conhece várias denominações, conhece vários tipos de segmento religioso, né, que fazem isso com as pessoas, até colocando medo, né, pastor, nas pessoas sobre isso. E as pessoas não entendem que o Cristo, Jesus, ele não é isso que vai fazer você seguir ele. O que você vai seguir ele é o seu coração, a sua fé, né? Buscar sempre ele estar ali junto, né? As pessoas ficam ali preocupadas se vai fazer aquilo, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo outro, esquecendo essa parte social, a parte de ajudar a pessoa, a parte de fazer uma oração no hospital, a parte de você orar pelo seu irmão, né? Muito disso é muito mais complicado no dia de hoje. E hoje é muito mais fácil, né? Hoje em dia nós temos transporte que nós podemos ir, nós temos carros, táxi, você pode pegar um Uber, ir de moto, qualquer jeito, você pode estar andando. Naquela época, Mauro, você pega aqui a história da igreja, nós falamos sobre isso, né? As pessoas faziam muito isso, né? Os irmãos iam de casa em casa, orando ali em casa, cortando pão ali, fazendo tudo. Hoje em dia você vê que é muito difícil. As pessoas querem estar aqui no templo, né? As pessoas querem estar no templo, é muito importante. Você está no templo, não tem como, porque você tem que ter comunhão com os irmãos aqui na sua congregação, né? Não adianta você querer ser crente lá fora, você tem que ser crente aqui dentro também, fazendo isso e tentando fortalecer os irmãos. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, pastor Mauro, lá no serviço, sobre o discipulado, que muitas das vezes a pessoa chega até uma congregação, igual você está falando, mas essa pessoa ouve a palavra de Deus, ela ali aceita, né, o Jesus, como a gente tem esse nosso jeito de falar, como seu Salvador, mas ela não tem um discipulado. Ela não tem um discipulado, não tem alguém que ensine ela o que ela tem que fazer, não ensina o que ela tem que buscar, como que ela tem que se manter nesse sistema religioso. Por isso que fica nesse caso da pessoa ficar desse jeito, ficar como? Com medo, ficar preocupada, e Jesus não quer isso para ninguém. Isso é o chamado à consolidação, né? A gente sempre fala sobre isso aqui na igreja também, né? Não é só ganhar a pessoa para Jesus, né? Não é só a pessoa aceitar o Senhor e ficar na igreja, né? Você precisa ser consolidada, precisa ser discipulada, né? E às vezes as pessoas, elas têm essa dúvida acerca da palavra de Deus, e é importante que nós estamos trazendo. Tem um treinamento, aqui, né, pastor Mauro? Tem que ter um treinamento, né? Tem que ter um discipulado, como você está falando, e a pessoa tem que ter um alvo, né? Tem que ter um alvo na sua vida. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, quando era, vamos colocar aqui, né? Vou até revelar para você, né? Quanto ano eu tenho aqui de cristão, 33 anos de evangelho, graças a Deus. E naquela época a gente tinha um alvo, Gão. A gente tinha um alvo. Que alvo que era? A gente querer ser alguma coisa, querer ser um obreiro na casa do Senhor, querer ser um futuro pastor, né? E a gente assistia diversos programas, diversos debates, né? Eu, graças a Deus, sempre fui mente aberta para isso, sempre queria
sempre fui curioso, né, nessa parte. E o que a gente vê hoje em dia, as pessoas elas têm esse certo temor, né, até de vir para a igreja, até de aceitar a Jesus, porque a sua mente ela está cauterizada, né, ela acha que é só aquilo ali. Então é o que nós estamos dizendo aqui hoje, irmãos. O importante é ouvir-se em debates cristãos, tem que ter, até dou graças a Deus ao nosso querido pastorzinho abrir essa oportunidade para a gente começar a debater mais, falar mais da palavra de Deus. A gente precisa esmiuçar a palavra, né, irmão? Com certeza, pastor Mauro. Outra coisa também que é muito importante falar, a gente está falando sobre debate cristãos, mas a gente tem que prestar muita atenção nos tipos de debate que a gente vai ouvir, que a gente vai assistir. Com certeza. Certo? Porque tem muitas pessoas induzindo as pessoas a não vir mais para a igreja, induzindo as pessoas que não precisam mais estar no templo, né? A pessoa às vezes fala, eu não preciso mais de Cristo. Está surgindo aí, Mauro, muito forte, não sei se você está acompanhando, a doutrina da graça, que você não precisa fazer mais nada, certo? Você não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo por você. Nós sabemos que Jesus fez tudo por nós, Jesus fez tudo por nós na cruz, só que nós estamos vivendo no mundo. Então, muitos debates que eu assisto, pastor Mauro. Inclusive, não te cortando, nós trouxemos um programa acerca desse, da hipergraça, né? Sim. Falando da hipergraça, que é verdade, isso aí mesmo. A pessoa acha que não precisa de mais nada, já era. Não precisa fazer mais nada. Entendeu? E não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa, como eu falei na primeira parte que você me perguntou, pastor Mauro, sobre estudar a palavra de Deus, que eu falei para você, eu estou falando que 95% das pessoas, eu estou falando cristãos que frequentam a igreja, não estuda a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Estou falando aqui para vocês, irmão. 95%, isso aqui não é coisa que eu estou inventando na minha cabeça, não. 95% das pessoas não estudam a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você não estuda a palavra de Deus, aí você assiste qualquer tipo de programa, certo? A pessoa coloca na sua cabeça que você não precisa mais estar na igreja, que você não precisa mais ter uma comunhão com as pessoas da igreja, porque você pode ser igreja dentro da sua casa. Lógico, o primeiro lugar que você vai ser igreja é dentro da sua casa, mas a igreja local, ela é muito importante. Ela é muito importante. Não deixe que as pessoas coloquem na sua cabeça que a igreja não é importante. Né? Nós sabemos, né, pastor Mauro, como funciona o sistema, mas nós temos que estar dentro dele, porque nós temos que estar aqui. Você que é cristão verdadeiro tem que estar aqui aprendendo, né? Tem um professor ali para te ensinar, um pastor que te orienta, um pastor que te confronta, mas você tem que estar aprendendo a palavra de Deus. E muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja por causa de debates que estão assistindo, que as pessoas falam que não precisam mais você frequentar aquele sistema religioso. É isso aí, graças a Deus. Para você que está ligando a TV agora, vai ser reprisado isso aqui, graças a Deus. Nós estamos aqui hoje com o programa Palavra em Cena, mais uma edição do programa Palavra em Cena, e está aqui com o meu grande amigo, convidado, ilustríssimo, irmão Hugo, né? Até chamar de pastor Hugo, olha que coisa. Não sou pastor não, pastor. Eu sempre, em todos os programas que eu vou, né, pastor Mauro, vocês me chamam de pastor. Mas eu não sou pastor por quê? Porque eu nunca fui ordenado pastor, né? Eu nunca fui ordenado pastor. Eu sou apenas um estudioso da Bíblia. Eu estudo muito a Bíblia. Minha Bíblia aqui, pastor Mauro, se você pegar aqui, ela está toda aqui cheia de rascunho. De marcações, eu né? faço muito estudo, porque eu gosto de pesquisar. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu estou orientando vocês que estão nos assistindo a fazer isso também, né? Não é a gente só ouvir ali o que as pessoas estão falando e achar assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos, ele falou lá, não, faça igual como que eu posso falar? Os pesquisadores da Bíblia, quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam lá, pastor Mauro, para saber, né, se estava certo. Os bereanos. Isso, os bereanos, faça igual os bereanos. Você vai lá e pesquisa. O pastor falou algo aqui, chegar aí na sua casa, você vai lá e pesquisa. Deixa eu te falar outra coisa, pastor Mauro. Não sei se fica à vontade, se tem alguma coisa a ver. Às vezes, as pessoas estão ali na sua igreja ali, né? E eles recebem uma palavra abençoada ali do pastor que está pregando a palavra de Deus. Pô, muito legal. Hoje vamos falar sobre Gálatas capítulo 5. Vai falar ali sobre os pecados, vai falar sobre... Só que quando chega, pastor, uma hora que termina o culto, a pessoa vai embora para casa, a pessoa não quer nem saber mais daquilo. Se você perguntar para elas, o que foi pregado lá na igreja hoje? Eles não sabem, por quê? Porque não estudou. Quando a gente fala de meditar, o que é a meditação? É você pegar a Bíblia, você esmiuçar ela ali, ler, ver o que está falando, para você não cair nesse conto aí e acabar deixando a sua denominação. Graças a Deus, é verdade, é isso mesmo, irmãos. O programa de hoje, né, o tema de hoje é a importância do debate,
né, cristão. Né? A gente fala debate cristão, né, mas o importante é debater. Né? A gente precisa sempre estar debatendo, conversando, ver as ideias, né, principalmente dentro da casa do Senhor, até porque, né, já entrando na linha do assunto aqui, a gente tem que entender, né, Hugão, que tem diversidades de visões, né? São várias visões, várias linhas de pensamento acerca da palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, é como o Hugão falou, né? Tem algumas visões que, sei lá, alguns acham certo, outros acham errado. Então a gente precisa, né, irmão, sempre, se for possível, juntar duas pessoas e conversar acerca daquele assunto e a gente tomar a decisão do que é o certo e o que é errado, né, irmão? Com certeza, e para você fazer isso, é só você estudando. Se você não estudar, se você não... Um curso, por exemplo, puxa as pessoas que frequentam uma religião, por exemplo, pastor Mauro, quando eu falo religião, eu abranjo tudo, eu não abranjo só a igreja cristã, eu abranjo a igreja católica, eu abranjo tudo, porque quando a gente fala de estudar, a gente fala todos. As pessoas não querem saber disso, elas não querem saber, elas querem ouvir e querem ficar tranquilo, né? Elas não querem saber o que está se passando. Eu falo isso e pronto, e já está tudo tranquilo, e acaba caindo nesse ponto. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para esse lado, e não é bem assim. A palavra de Deus está aqui, pastor Mauro. Hoje em dia nós temos a palavra de Deus, né? Nós sabemos como foi difícil ela chegar até nós, só que as pessoas não dão valor para o que está escrito aqui. As pessoas querem ouvir outra pessoa falar, como nós dois estamos falando aqui agora. Nós estamos falando sobre a importância de um debate cristão, de uma conversa cristã, de uma conversa sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante, certo? Quando acabar esse programa, procure saber se é importante para você estar estudando a palavra de Deus, estar buscando a palavra de Deus, porque eu sei que vai fazer muito bem para quem está do outro lado. É isso aí, Hugão. Daqui a pouco eu vou deixar um espaço para o Hugão falar dos projetos futuros dele aí também, né? Mas continuando aí, né? É até importante isso aí, Hugão, a gente está debatendo a palavra de Deus, ter vários debates da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente acaba combatendo até o fundamentalismo. Esse dia eu estava vendo sobre isso é perigoso, sobre o fundamentalismo. O que é isso, irmãos? É aquela pessoa que acha que só o seu segmento é certo, acha que só a sua religião é certa, acha que só o seu caminho é certo, né? Já pensou se o mundo em si fosse só um segmento, né? Então, e tem pessoas que acham que só o seu segmento é certo. Eu não vou falar aqui de religiões, não vou falar aqui, né, nada disso, de nomes de igreja, nada disso. Mas existem segmentos que acham que só que o dele é o certo, né? E não é bem assim, né? E o fundamentalismo, ele é muito perigoso, né, na nossa vida. Aí as pessoas vão começar a criar, vamos colocar assim, os desigrejados. Um exemplo, né? Ele não vai querer seguir uma igreja, não vai querer estar na igreja, por quê? Porque vamos colocar assim, é só daquele jeito, e o pensamento dele não é bem aquele lá, então ele vai melhor ficar dentro de casa, né? Ou então a pessoa vai ficar assim, não quer mais seguir uma igreja cristã, porque acha que aquilo é errado, só é daquele jeito. As pessoas generalizam, acham que é só de um jeito só, e isso é perigoso, hein, irmão? Então, é como eu falei, pastor Mauro, quando você tem a palavra de Deus, que você faz a interpretação do jeito que você quer, do jeito que você acha certo, por causa da sua religião, ou da sua denominação, é como você falou, cada um está indo para um lado diferente. Eu acho que o correto é fazer isso. Vamos colocar assim. Eu acho que o correto é você seguir os 10 mandamentos. A Bíblia diz que eu não preciso seguir o primeiro mandamento. A Bíblia diz que eu não preciso seguir o segundo mandamento. Aí a pessoa faz uma interpretação e coloca aquilo na cabeça da pessoa. As pessoas trazem aquilo para o coração e levam aquilo para o resto da vida. Então, ele coloca como se só aquilo fosse certo. Só aquilo fosse certo e não pesquisa. O pastor lá me falou que eu tenho que guardar o sábado. É um exemplo que eu vou dar. E você procura saber se é verdade. O pastor me falou que eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Você vai procurar saber. Não interpretar do jeito que você acha melhor. E muitas pessoas fazem isso, pastor Mauro, porque acha que é melhor para eles. Então eu vou fazer isso e vou fazer do meu jeito, porque para mim é melhor. Então aí entra no fundamentalismo, porque você usa isso para o seu bem,
pro seu bem. Mesmo você sabendo que não é desse jeito, mesmo você sabendo que tem muita gente que faz isso, a gente conhece, que eles conhecem a palavra de Deus muito bem. Eles conhecem, eles estudaram para isso. Só que para beneficiar aquela denominação ou aquele tipo de fé, eles levam aquilo ao pé da letra. É onde que acaba esse tal desse fundamentalismo, que é muito importante, não é muito... a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a palavra de Deus diz que nós somos livres, né? Nós somos livres. E às vezes muitas pessoas até, dentro de uma denominação, elas ficam até com medo. Lógico, é o que eu te falei. Leva a pessoa à escravidão, pastor Mauro. A pessoa fica escravizada com aquilo ali. Porque a pessoa fica com medo, a pessoa não entende. Você está vendo ali um sacerdote ali que está passando essa palavra para você. Você vai levar aquilo com o pé da letra. Aí eu não estou preocupado com isso. Eu chego em casa e eu fecho essa minha Bíblia aqui, ó. Não quero nem saber. Domingo eu estou lá na igreja, o pastor vai mandar eu abrir a Bíblia, abre aí em Gênesis capítulo 12, você abre, você lê, ele fala isso, no outro domingo você vai de novo, ele manda você abrir lá em Romanos, você abre, ele fala alguma coisa, mas quando você chega em casa, você fecha a Bíblia, você não sabe nem o que foi passado lá na sua denominação. Então isso leva a esse grande fundamentalismo aí, pastor. Então, Hugão, vamos fechar aqui. É importante um debate cristão? É importante ter um programa de debate cristão? Muito importante mesmo. Não é importante, é muito importante, pastor Mauro. Como que eu já te falei, é importante porque você deve conhecer a palavra de Deus. Outra coisa, você tem que fazer igual o apóstolo Paulo fala. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, às vezes você escuta uma coisa, vai saber se aquilo lá é verdade. Consulta igual os bereanos. Consulta, né? Entendeu? Porque a palavra de Deus está aqui. Se você não souber, se tiver algo que você está lendo e não está entendendo, vai procurar saber, né? Vai procurar saber. Você, na sua igreja tem muitos pastores lá que podem ensinar para você o que é certo e o que é errado, mas você tem que procurar saber. É isso aí, aproveitando que o Hugão está aqui hoje. Hugão como você falou aqui, ele é um rapaz curioso, né, mano? Ele gosta de eu sou curioso mesmo, a Bíblia e tem os projetos futuros dele aí. Hugão, a gente queria saber aí os seus projetos futuros, como é que está a sua vida aí, o que você está fazendo. Em primeiro lugar, eu estou trabalhando demais, né, pastor Mauro? Estou trabalhando demais aí, graças a Deus, né? E assim, pastor Mauro, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, né, de escrever livros, pastor Mauro. Né, escrever livros, né? Escrever livros. Mas assim, o meu projeto não é escrever o livro para mim. Meu projeto é escrever livro para as pessoas que têm um sonho de escrever um livro. Quem não tem, né, pastor Mauro, de escrever um livro? Você tem, pastor Mauro? Eu tenho, com certeza, um livro até tem um projeto de fazer um livro sobre a minha família. Isso, né? Escrever o livro. Então, eu estou com um projeto ainda, né, pastor Mauro, está ainda em estudo ainda sobre fazer essa parte do livro das pessoas, fazer a diagramação, fazer ali a capa para a pessoa, né? Então eu estou com esse projeto de fazer esse livro para as pessoas. A pessoa que é cristã, que tem ali um tema. Às vezes a pessoa ela quer escrever um livro, pastor Mauro, um pastor quer escrever um livro, mas ela não tem nada lá, mas ela tem várias pregações dela lá. Ela não sabe como começar. Isso, ela não sabe como começar. Mas ela é uma pessoa que ministra. Ela tem umas ministrações da igreja dela. Eu sou pastor lá, eu ministro da minha igreja. A gente pode pegar essas ministrações e transformar em um livro, pastor Mauro. Então, esse é o meu projeto que eu tenho para 2026 ainda, né, pastor Mauro? Não é para 2025, é para 2026, é para o ano que vem. Entendeu? E eu quero aí, quem tiver interessado em fazer isso, pastor Mauro, depois aí, se eu puder passar o contato, alguma coisa. Pode passar, Hugão. Fica à vontade aí, passa seus contatos, tudo aí, telefone, WhatsApp, tudo aí. Show. Então eu vou deixar aí o meu telefone já hoje, né, pastor Mauro? Meu telefone aqui em São Paulo é 011 9 4067 7312. 11 9 4067 7312 é o meu telefone. Quem tiver um sonho, pastor Mauro, de escrever um livro, entre em contato comigo, a gente vai conversar. É um preço baratíssimo, acessível para qualquer um, qualquer pastor aí, qualquer obreiro que tem um sonho de escrever um livro, falar comigo, a gente vai fazer esse projeto aí, pastor. Amém, que benção. Então eu já vou entrar nesse esquema aí também, Hugão. Vou fazer um livro aí sobre a minha família aí também, né, que já é um projeto de longos anos aí. Amém. Hugão, é o seguinte, foi uma benção estar com você aqui hoje nessa tarde, e eu quero sempre contar com você aí para mais programas aí. Amém. Tô orando a Deus, tô calejando meu joelho.
o Gão fazer parte disso aqui também, irmão. Amém, irmão? É um prazer, né, pastor Mauro? Você sabe que nós já fizemos vários projetos juntos aí, como você falou no começo, já apresentamos vários programas juntos. É uma coisa muito legal você apresentar um programa igual esse, né? Programa TV Elim. Também eu queria agradecer aí pela oportunidade de ter sido convidado para falar um pouco desse tema, que é um tema muito relevante para os dias de hoje, né? Agradecer todos os colaboradores, as pessoas que estão trabalhando nesse projeto da TV Elim, né? Uma coisa que eu creio que vai crescer muito aí nos próximos dias, né, pastor Maurício? Você pode contar comigo aí, eu tô aqui para te ajudar. A gente sabe que a gente tem aquele feeling, né, pastor Mauro? A gente quer que nem Bebeto e Romário aqui na Copa de 94, né? Entendeu? Tem aquele feeling, né? Toca a bola no ar, É. já sabe que pode tocar de costas, lá que ele sabe que vai pegar. É isso mesmo, pastor Mauro. Então eu queria agradecer mais uma vez aí e pode contar comigo, pastor Mauro. Amém, graças a Deus, que bênção maravilhosa. Está aqui com o meu grande amigo, irmão Hugo, né? Vai estar aqui em outros programas também, junto com a gente aqui. Né, irmãos? Eu quero agradecer também a sua presença aqui nessa noite. Também estamos aqui começando, mas tenho certeza, Deus abençoando, com a sua audiência, nós vamos ir para muitos e muitos programas, amém? Eu fiz um jargão, não sei se vai pegar, né? Mas a partir de hoje eu vou falar esse jargão no final. Você gosta de jargão, hein, pastor Mauro? Que diz assim, ó, essa cena ela termina aqui, mas a sua história com Deus continua, amém? Até o próximo programa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.